Olá, amigo enxadrista, tudo bem? Aqui, mestre nacional Gerson Pérez, falando diretamente do Clube de Xadrez Online. Este vídeo é um vídeo um pouco diferente, talvez até mais voltado para o treinador, para o instrutor, ou então para aquele jogador mais iniciante, mais ali intermediário. Uma das questões maiores levantadas pelos meus alunos é como que ele vai conseguir gravar a colocação das peças. Aí eu digo para ele, olha, mas é simples, veja só, a Chess Informat, ela catalogou 500 posições. Aí que ele assusta mesmo, 500 posições sim, vai do A, B, C, D e E, e do 00 até o 99. Então, se você somar tudo, são 500 posições de estudo. Não são 500 aberturas, são 500 posições de estudo. Bom, eu vou mostrar o que eu aplico com os meus alunos. Não é bem um processo de decoreba, que isso você não deve fazer na abertura, porque se você fica simplesmente decorando os lances com o seu aluno, o adversário joga um lance diferente, às vezes até inferior. O aluno não sabe o que fazer. Mas o que eu vou passar nesse vídeo é exatamente o processo de como colocar as peças. O processo de onde você passa para o aluno, ou se você também é ali um iniciante, um intermediário e tem essa dificuldade também, serve para você, mas é para facilitar onde colocar as peças ali na abertura. Vamos lá então. Essa posição que eu coloquei aí vem de uma abertura inglesa. Ok, abertura inglesa. Variante Bremen. Por quê? Porque tem o fianqueto. Então, olha só. Tem aqui o C4, inglesa. Tem o fianqueto aqui na ala do rei, variante Bremen. Ok. Agora, nós temos, para chegar nessa posição, nós temos 12 lances. Como será que nós vamos conseguir gravar tudo isso? Melhor ainda, entender. Eu já expliquei que para a gente entender uma abertura, você tem que saber onde colocar as peças, principais golpes táticos, manobras estratégicas recorrentes e, principalmente, a correlação da abertura com o meio-jogo. Um estudo assim, baseado nesses 4 itens, você vai ter muita segurança para poder jogar a abertura. Mas veja que é um estudo extremamente bem feito. Nesse item de você saber onde colocar as peças, é essa questão que eu vou colocar agora. Então, olha só. O jeito mais fácil de fazer, talvez um pouco mais trabalhoso, mas que vai ficar fácil para você entender, ou se você é professor, para você passar esse conteúdo para o seu aluno, da abertura que ele joga, você tem as casas características para as peças. Então, você poderia fragmentar esse conhecimento. Você simplesmente vai tirando as peças até simplesmente zerar o tabuleiro e vai colocando peça por peça. Veja só esta posição. Como que eu faria para explicar aqui para um aluno meu de brancas como que ele jogaria essa posição. Pronto, zerei o tabuleiro. Então, uma coisa muito importante é saber onde ficam os peões. Eu passaria para o aluno esta configuração, explicando para ele, olha, quando você joga uma variante Bremen, ali da inglesa, você só mexe estes peões aqui, ó. Então, você não vai mexer com o peão de B2, não vai movimentar também E2, nem F2 e nem H2. Ou seja, você simplesmente vai fazer o G3, o D3, o C4 e o A3. Já nós vamos entender por que é assim, porque depois nós vamos colocar as peças. E aí vai fazer sentido para o aluno por que eu vou colocar o cavalo em determinada casa ali, por que eu vou colocar o bispo, por que eu vou colocar a dama, mas tudo parte de uma estrutura inicial. Isso aqui é fundamental explicar. Ou se você não é professor e está assistindo esse vídeo e quer saber como se faz isso também como jogador, você deve entender que a colocação dos peões fica muito mais fácil para você encaixar as peças. Vamos lá então. Nesse ponto eu pediria ao aluno para montar de novo a posição para mim. Então, se tivesse uma aula online, zeraria o tabuleiro,
apertando simplesmente um botão Clearboard como eu apertei aqui. Se estivesse numa aula presencial, simplesmente tiraria as peças do tabuleiro. Então, o aluno vem e vai colocar as peças. Às vezes, ele pode errar o posicionamento dos peões. Aí a gente vai, explica que essa configuração aqui não está certa, que é legal o peão em E2 e este peão em D3. Isso aqui é possível também jogar com E3 e cavalo de G2, mas esta formação é da variante Bremen, é com E2 e D3, então a gente iria corrigir. Mas são 4 peões só que o aluno tem que lidar com eles, né, porque os outros ficam na casa inicial, então geralmente o aluno consegue. Bom, então ele fez, está aí. Agora o que eu faço? Agora eu vou encaixar os cavalos. Então olha só, na hora de colocar o cavalo da ala da dama, esse cavalo vai aqui. Ao movimentar o cavalo, ele vai ficar em C3. Ah, professor, ele vai ficar em C3? Legal. E o outro cavalo? O outro cavalo vai em F3, que na realidade são as casas naturais. Se eu tenho um cavalo aqui, ele vai atacar 2 do centro. Se eu tenho outro cavalo aqui, ele vai atacar mais 2 do centro. E com isso eu consigo proteger as 4 casas do centro. Ok. O que eu faço agora? O aluno dá mais uma olhada. Então, ó, eu não estou só simplesmente colocando as peças e pedindo para ele decorar, para ele gravar. Tem um entendimento por trás. O entendimento maior é quando a gente faz aqueles 4 pontos, onde coloca as peças, golpes táticos, manobras estratégicas e correlação da abertura meio-jogo. Através de partidas de modelo que a gente passa para o aluno, ele consegue ir identificando isso. Então, vou lá de novo. O aluno deu mais uma olhada, viu onde ficavam os cavalinhos, então agora ele faz de novo a estrutura. Então isso aqui é importante, lidar com a estrutura. E agora ele simplesmente vai colocar os cavalos, porque foi a segunda peça que nós adicionamos. Começamos com os peões e agora nós vamos colocar lá os cavalos. Colocou nas casas certas? Beleza, se tivesse colocado em casa errada, a gente explicaria que a ação melhor para os cavalos nesta abertura que nós estamos fazendo são essas casas, que nós vamos conseguir uma ação melhor. Então, por isso que nós estamos colocando os cavalos nessas casas. Ok. E agora nós vamos colocar os bispos. Onde vai esse bispo? Bom, aqui é um fianqueto, tem que colocar o bispo aqui, até para proteger a casa H3, para ficar bem nessa diagonal aqui, especialmente cruzando o centro. E onde vai colocar o outro bispo? O outro bispo pode ser D2. Então, nós temos um bispo em G2, outro bispo em D2. Aí o aluno dá mais uma olhada e aí a gente tira e pede para ele fazer de novo. Só que agora tem o processo de colocar os peões, aí colocar os cavalos e agora colocar os bispos. Pronto. Agora, o que está precisando? Está precisando saber onde vai ficar o rei e também as peças maiores, as 2 torres e a dama. Bom, o rei vai ser roque pequeno, porque com C4, com A3, está muito aberta a posição para ter roque grande. Então, nós vamos ter o rei deste lado aqui. Ok. E as peças, então, a gente poderia colocar a dama em C2, poderia colocar a torre em C1 e depois trazer esta torre para cá. Isso você pode fazer só com a dama, ou então pode colocar já todas as peças como eu coloquei. Ou seja, pode trabalhar só a dama, pode trabalhar só o rei e pode trabalhar só as torres. Aí você faz mais 3 vezes, vai fixar mais para o aluno se você sentir que ele tem mais dificuldade. Ou se você é jogador e está assistindo, pode fazer mais vezes também se você sentir dificuldade. Então pode fragmentar mais. Mas eu usei o processo aí das peças maiores e mais o rei. Pronto. Agora o aluno olharia essa posição e aí ele tentaria montar a posição toda sozinho. Ou seja, onde colocar as peças nesta variante Bremen, que eu estou fazendo, dentro da inglesa. Então os peões iriam aqui, os cavalos aqui.
Você pode também gerar padrões, ou seja, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, se você achar que isso facilita. No caso dos peões, só os peões que se movimentaram, você pode colocá-los primeiro, ou só os peões que não se movimentaram. Agora nós temos o rei, as duas torres e agora a dama. Pronto, o aluno conseguiu montar a posição aí. Joia! Agora vamos ver numa partida como que seria isso. Só que antes de ver numa partida, nós vamos ver as jogadas de um lado, ou seja, como se fosse uma partida, mas só um lado mexe. Então vamos lá. C4, ok. Então esse cavalinho que vocês vão ver aí mexendo das pretas é só para poder fazer lance das brancas. Então eu vou simplesmente voltar. Então desconsidera os movimentos das pretas. Fixem apenas aqui nos movimentos das brancas, que é onde a gente quer colocar as peças. Ok? Então jogou o cavalo aí. Beleza. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos jogar um G3. Depois o bispo, depois o cavalo, depois um peão. Isso seria uma ordem que um jogador faria numa partida de fato. Poderia então gerar uma posição assim. Pronto, os mesmos lances que nós vimos anteriormente. Dá para fazer só com os peões primeiro? Pode, faz C4. Faz G3, faz D3, faz A3. Mas, toda vez que a gente abre um fianqueto, já é legal você fechar essa diagonal que fica aberta aqui, ó. Então, já seria mais adequado fazer G3 e já colocar o bispo. Então, não é uma ordem muito adequada só com os peões, então é melhor você já ir com as peças. A estrutura que você monta de início é para o aluno lembrar onde ficam as peças. Depois a ordem de movimento é a ordem de movimento da partida e não exatamente aquela ordem da sequência da estrutura que nós fizemos. Mas está aí a estrutura também, né? Agora nós jogaríamos esse cavalo, agora este cavalo, agora o bispo, aí roca. Aí uma torre aqui em C1, a outra torre em D1, pronto, de novo está aqui. E numa partida, de fato, como que seria? Então, considerando o adversário jogando, eu vou fazer uma sequência parecida a essa, para dar uma variante simétrica, para ficar mais simples o entendimento. Então, vamos lá, vou colocar aqui uma partida de novo, pronto. Então, C4, o adversário pode jogar C5, simétrica. Cavalo C3, cavalo C6, G3, G6, bispo G2, bispo G7, cavalo F3, cavalo F6, roque, roque, D3, D6. Parece que as pretas não sabem jogar, né? Elas estão repetindo o lance das brancas. Aqui é mais usual jogar, eu já joguei essa posição muitas vezes em torneio, A3, então dá para jogar aqui A3, torre B1 e B4. Então, essa estrutura base que nós estamos montando aqui é para facilitar o processo de entendimento de como você posiciona as peças. Então, dá para chegar no meio jogo aí, ok? Mas digamos que não é a colocação ideal, especialmente da torre de A1, né? Geralmente a gente coloca ela em B1 e faz B4 direto. Bom, então o aluno agora vê todo o processo. Então ele viu a sequência das peças, ele começou com os peões, depois com os cavalos, depois com os bispos, e aí fechou com o rei e as peças maiores, duas torres e a dama. Ok. Depois, o que nós fizemos? Nós fizemos uma sequência só das peças brancas, ou seja, foi colocando as peças em jogo como se estivesse jogando uma partida, mas só considerando as peças brancas. E agora considerando os dois jogadores. E aí é claro que dependendo da variante que as pretas jogarem, a linha dentro dessa variante,
o branco pode fazer pequenas adaptações. Por exemplo, na situação de jogar D5, E5 e D5 mais rápido, sempre tem um C toma D4. Então, o que acontece aqui? Essas posições, geralmente a gente trabalha mais rapidamente com o cavalo. Costuma jogar um cavalo aqui para entrar em C5, cavalo A4 para entrar em C5. Então tem pequenas mudanças, mas tem uma linha, digamos assim, mestra, tem um posicionamento padrão que você trabalha. Claro que as linhas nós vamos ter que fazer pequenas adaptações, mas no geral, quem jogar um C4 para fazer a variante Bremen com essa configuração, vai ser isso. Então fica aí a dica. Claro que é só um dos processos de abertura, eu disse que tem mais 3 e depois a gente vai trabalhando então esses processos. Então esse é o vídeo 1 que fala sobre uma possibilidade que você pode fazer aí meio que passo a passo para ajudar a memorizar onde colocar suas peças na abertura que você vai jogar. Eu citei um exemplo, você pode incorporar isso a outras aberturas, a outras defesas, outras variantes, outras linhas que você jogue. Abração, até o próximo vídeo. Valeu!